A Hering tem as melhores camisas, eu tô de Hering, são anos e anos de experiência no mercado e a gente está com o cupom BARBA15 para 15% de desconto lá no site da Hering. É estranho, né? Mas o que né, a parte da imprensa e do folhetim econômico brasileiro tá falando é que isso teria, quer dizer, sido motivado, uma das motivações, né, além da que a senhora falou, seria uma intervenção política no julgamento do Bolsonaro aqui. Afinal de contas, ele faz uma carta, né? O Trump manda uma carta dizendo que o que está acontecendo com o Bolsonaro não é legítimo, que o Brasil está tratando mal o ex-presidente e que ele tem que ser anistiado. Enfim, eu não sei os termos exatos da carta, mas a carta justifica esse tarifaço em relação ao tratamento, segundo o governo Trump, inadequado do Brasil em relação ao Bolsonaro. Isso é só uma maquiagem, então? O Bolsonaro é apenas um subproduto, um pretexto, para ele seguir com a sua política de tentativa de recuperar a grandeza da América, etc. É claro que a gente tem que olhar do lado de cá. Eu vi hoje uma manifestação de vários deputados no Congresso apoiando o Trump. Não sei se você viu isso, eu vi aqui, fiquei impressionado, porque isso revela a desqualificação do Congresso brasileiro. Eu lhe garanto que a maioria desses cidadãos são o que Nelson Rodrigues tem, aquilo que Nelson Rodrigues, um grande dramaturgo, um dos maiores do Brasil, apesar de ser uma pessoa conservadora, ele chamava de complexo de vira-lata. Por que o complexo de vira-lata? Porque você quer dobrar a espinha para o país que você imagina que poderia ser o seu, né? Mas não é. Então, isso inclui traição à pátria. Nós não podemos brincar com isso. Isso é traição à pátria. Na verdade, é uma coisa que deve ser repudiada, e eu diria que até é o caso de se entrar com uma ação no Congresso Nacional, desculpa, no STF, para, na verdade, coibir essa tentativa de trair o país, de entregar o país a uma potência decadente, porém ainda forte, de modo que isso deveria ser uma ação dos nossos advogados, da Ordem dos Advogados do Brasil, entrar com essa ação de traição à pátria. É só olhar na Constituição, eu até vou olhar na Constituição qual é o instrumento adequado para isso. Pois é, e eu vi também a manifestação do governador de São Paulo, né, Tarcísio, também falando sobre isso, né, meio que dando razão ao que o Trump está fazendo, sendo que São Paulo, né, 30% das importações feitas do Brasil para os Estados Unidos vem de São Paulo, né? Quer dizer, sim, acaba claro. que pode ser um tiro no pé, né? Olha, exatamente, vai ser um tiro no pé. É só você observar e ler hoje o editorial do jornal mais conservador do Brasil, o Estadão. O editorial do Estadão é de uma violência, de uma virulência contra o Trump e os seus apaniguados aqui, que, na verdade, até me surpreendeu, né? Mas também a editorial da Folha de São Paulo, etc. Eu não li ainda o editorial do Globo, mas imagino que esteja nessa linha de considerações. Mas o que eu acho é que eles conseguiram afastar do centro-direita ou da direita radical bolsonarista uma boa parte da população, viu? Essa atitude, esse Tarcísio, cá entre nós, né, ele tinha pouca relação com São Paulo, mas aí como ele montou as costas do Bolsonaro, foi eleito aqui, porque vamos dizer a verdade, o interior de São Paulo, onde eu vivi muitos anos, é bem conservador.
e tem um coeficiente de bolsonaristas muito grande, né? Isso vem... Outro dia houve a comemoração do 9 de julho, isso lembra a Revolução Constitucionalista de 1932, não é? Uhum. Em que os paulistas, aborrecidos com os projetos do Getúlio de industrialização e tal, resolveram armar essa revolta contra... Claro, perderam, etc. Mas isso é sintomático, que você eleja, tenha a desfaçatez de eleger uma figura como Tarcísio, que, aliás, ele tem um problema constitutivo, que intelectualmente ele é muito deficiente. Entendi. Aí, aí eu já não consigo avaliar nesse sentido, né? Mas o senhor está falando. Olha só, quem está falando da câmera do professor é porque a gente teve um problema. Ele estava com a câmera direitinho, né? No computador direitinho, mas o áudio não estava legal. Então ele entrou pelo celular. Por isso que e ele está, pô, com todo, sabe, com toda a disponibilidade para nós, segurando com a própria mão. Então, realmente, a câmera vem e volta, não tem jeito. Então, não se incomodem com isso, eu não estou incomodado com isso. E o senhor também, por favor, não se incomode com isso, viu, professor? O que acontece lá? Porque, assim, eu tava fazendo uma pesquisa, não é? E vi que as estatísticas do próprio governo dos Estados Unidos comprovam superávit de lá no Sim, comércio de bens e serviços com o Brasil na ordem de 410 bilhões de dólares ao longo dos últimos 15 anos. Ou seja, se os Estados Unidos têm esse superávit e o Brasil, né, seguir na ordem de retribuir o tarifaço, que é o que o presidente Lula acabou acenando, né, primeiramente, ainda não foi divulgado, mas enfim, ele disse que ia usar esse artifício. Não pode ser pior para os Estados Unidos do que para o Brasil? na verdade, toda essa construção do tarifaço, todo esse movimento do tarifaço, vai prejudicar mais os Estados Unidos do que os outros países. Não só em relação ao Brasil, também em relação ao Brasil, mas, sobretudo, ele quer impedir o crescimento das exportações chinesas para os Estados Unidos. E a Europa também. A Europa também tem superávit com os Estados Unidos. Uhum. Então, ele está tentando, de uma maneira desajeitada e truculenta, né? Porque ele é um misto de valentão e fujão, né? Porque daqui a pouco ele está dizendo que não vai colocar mais a tarifa, etc, etc. Ele faz isso muito, é constante nele. No primeiro governo foi assim. Você vê que ele, depois de impor tarifas de 145% da China, ele resolveu negociar, né? Resolveu negociar, porque deve ter, certamente você teve movimentos nos Estados Unidos. Eu posso lhe dizer que as empresas americanas que se abasteciam de exportações chinesas, elas começaram a acumular estoques para impedir os efeitos do tarifaço. Começaram a acumular estoques, porque a interdependência entre os países é uma coisa da qual a gente não pode escapar. E no caso dos Estados Unidos, os Estados Unidos é que promoveram o surgimento da China. Isso é uma coisa que a gente precisa reafirmar. Por quê? Porque em 1979 eu estava na reunião de Belgrado, do FMI, e ali estava o Paul Volcker, que era o chairman do Fed, do Federal Reserve, o Paul Volcker. Aí o Alexandre Kafka me pegou pelo braço, o Alexandre Kafka era o representante do Brasil no Fundo Monetário Internacional. Ele me pegou, vamos conversar aqui com o Volcker. Aí eu cheguei lá, o Volcker, bem gentil, fumando um charutão. Eu falei para ele da proposta europeia de uma conta de substituição, que eles queriam substituir o dólar por uma cesta de moedas, né? Ele estava apresentando naquele momento, e o Volcker disse: ninguém vai contestar o poder do dólar. E aí o que ele fez?
subiu a taxa de juros, que estava em 6%, ele subiu para 21%. Isso nos anos 79 para 80. O que aconteceu? Ele valorizou de tal maneira o dólar que o dólar começou a perder competitividade em relação às outras moedas, certo? Uhum. E aí as empresas americanas se lançaram logo em seguida para o Sudeste Asiático e, sobretudo, para a China. É só a gente olhar qual é a participação das empresas americanas na China, para não falar da Tesla, né? São muitas. Então, e ele acha que, adotando essas medidas, ele vai atrair essas empresas. Ele vai, ao contrário, prejudicar qualquer movimento nessa direção, porque, digamos, os empresários americanos não são exatamente ingênuos. Ah, isso aí eles não são mesmo, não. Isso aí pode ter certeza que se tem alguém que sabe ganhar dinheiro é o americano, né? Sim, Inclusive, estamos aqui com a nossa querida Olha aí, Seguro ó. Bet. Essa aí eu vou te falar que essa casa me surpreendeu, rapaz. Porra, é bem legal essa Seguro Bet. Você tem um link aí pra entrar? Tenho, tá aqui na Então, descrição. então entra pelo link do Barba, se for matar a curiosidade lá, entra pelo do Bar pra dar moral pro podcast. Mas, Dá porra, uma essa moral casa lá. é bem legal, viu?